Yeah. 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 Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Não Durma no Ponto, o podcast da Admap Sistemas. Eu sou a Karina Guimarães, especialista em transformação digital, e tenho o prazer de compor essa mesa de conversa com a Shirley Lima. Tudo bem, Shi? Tudo incrivelmente bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje com uma camiseta, que eu hoje vou contar para vocês sobre essa camiseta. O logo, ó, Queiroz aqui. Head de Soluções da Admap Sistemas. Feliz neste episódio, que é um episódio feito com muito carinho, com muito amor, que vai falar sobre mulheres, sobre mães, sobre tecnologia, sobre mercado, sobre inovação, enfim, sobre nós. E para compor essa mesa, para ajudar a gente a falar cada vez mais sobre esses temas, nós trouxemos uma pessoa que eu sou apaixonada nela, né? Então ela já sabe, eu posso falar, o mundo vai saber agora, que é a Bianca Levi. Seja bem-vinda, Bianca! Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É um prazer que a nossa voz ecoe para além aqui dos bastidores. Então, bora lá. Bianca, não pode faltar uma pergunta aqui, que é a inicial, que é: quem é a Bianca na fila do ponto? Bianca Levi. Ela é filha da Eliane e do Moisés, uma mulher de sorriso largo, que é apaixonada pela vida, por histórias e pela jornada das pessoas. Sou farmacêutica de formação, tenho 35 anos. Me caí nesse universo do empreendedorismo por acaso, porque me conectei com muitas potências que são minhas sócias, Dani Junco, a fundadora da Bitumami, e Michele Junco, e outras mulheres que já passaram por nós. E hoje estou aqui como COO, cofundadora, né? E CEO, que nada mais é responsável por toda a operação da Bitumami. Então, essa sou eu. Que demais! E fala um pouquinho, aproveitando que você falou da Bianca e já trouxe para cá a Bitumami, fala um pouquinho da Bitumami. Boa. A Bitumami é uma plataforma de awareness e prova social que já impactou mais de 200 mil mulheres, conectando elas com marcas que querem se conectar de forma genuína com esse público através da educação, networking e saúde e bem-estar. Então, hoje já temos 9 anos aí no mercado. E eu vou falar que é uma jornada desafiadora empreender no Brasil, e eu acho que é um pouquinho também do que a gente vai falar aqui hoje. Legal. E Bi, como que se deu para vocês esse insight, né, de criar a plataforma da Boa. Bitumami? Como que vocês pensaram nesse desenvolvimento? Então, a gente já empreendia, eu e a Dani viemos da indústria, do mercado farmacêutico, então a gente tinha uma agência voltada para o mercado farmacêutico, e a Dani engravidou. E aí ela recebeu um chamado: mãe, por que você trabalha? O que é tão importante lá fora que você vai me deixar? E foi quando a Dani colocou essa angústia do empreender, do trabalho e da maternidade na rede social dela. Tá doendo demais pra mim ter que equilibrar essa jornada dupla. E essa dor é latente? Existe em alguém? E aí a gente queria fazer um papo para 8 mulheres e fizemos um que vieram 80 mulheres. E nesse dia, na verdade, a gente colocou o microfone na mão delas, onde elas contaram as histórias, as suas jornadas, como é que foi conciliar todo esse lugar. E aí a Bitumami nasce para hackear o sistema de fato. A gente viu que mulheres não estavam ocupando lugares de inovação, de startups. A gente vive um lugar que menos de 40% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E elas não eram protagonistas da sua autoridade, do seu negócio. Então, a Bitumami nasce aí para tornar elas líderes e livres economicamente através da educação, network, saúde e bem-estar. Então, essa é um pouquinho da nossa jornada. Essa é a comunidade que a gente ama, é a casinha mais amada do Sim. Brasil, né? A gente ama e fica muito, muito feliz, porque o impacto que vocês causam e as vidas que vocês transformam, que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas adiantando que é incrível, assim, não tem como não ficar emocionada, né? Sim, e aproveitando, né, falando sobre impacto, né, a Bitumami, ela já impactou mais de 200 mil mulheres, e gerou 27 milhões em poder econômico. Sim. Qual foi o momento que você percebeu que a Bitumami, de fato, estava transformando vidas?
Na verdade, eu acho que as mulheres se conectam com a Bitumami pela dor, né? Então, seja a dor da transição de carreira, seja a dor do que ela não se reconhece mais como aquela profissional. Então, quando nasce uma criança, morre uma mulher e renasce. Então, eu vi pelas histórias reais mesmo de impacto. E, no início, a Bitumami estava muito atrelado ao empreendedorismo. E hoje, não. É sobre líder e livre economicamente, seja na sua escolha. Então, eu gosto de trazer alguns cases. Então, tem a Bianca Cantino, que ela entrou na Bitumami com uma confusão mental do empreendedorismo dela. Ela tinha uma plataforma de artesanato, só que ela não tinha paixão naquilo. Era tudo muito dolorido para ela. E aí ela se encontrou na Bendito Vídeo, onde ela trabalhava com os vídeos na família, e aquilo explodia a emoção nela. E aí então ela começou a ganhar dinheiro. Só que o que eu gosto de trazer é que também é possível pivotar, que é mudar a rota, fazer tudo de novo. Então, ela gosta muito de cozinhar. E hoje ela tem um restaurante onde ela mostra isso e ela transborda amor aí com a culinária dela e tem rentabilidade financeira. A gente também tem casos de mulheres que chegaram na ideação, que é o caso da Pulpa, que é uma carteira digital para presentes para as crianças. Então, a família ela dá um dinheiro e deixa uma mensagem nessa cápsula do tempo para as crianças. E depois, quando a criança faz 18 anos, ela consegue resgatar esse dinheiro. Então, ela passou pela jornada do Nosso Start, que é o programa que dá a porta de entrada para as mulheres que querem tirar a ideia do papel. Ela passou pela jornada de aceleração, que é o Pulse. E ela foi se conectando com a comunidade, com investidores, e ela conseguiu vender o seu negócio para uma grande empresa do mercado financeiro. E hoje ela está incorporada dentro dessa empresa e tem a carteira digital infantil lá dentro. Também teve mulheres que, de fato, entraram com o olhar do empreendedorismo, que elas iniciaram empreendendo pela dor, mas no final não era aquilo que brilhava os olhos dela. Sim. E aí ela voltou para o mercado de trabalho, só que numa outra área, num outro departamento. Então eu acho que é isso, vem dessas transformações dessas mulheres que a gente viu que realmente a gente estava causando impacto. Quando a gente circula muito nos ambientes de startups, de inovação, de empreendedorismo, a gente percebe um perfil de pessoa ali, né? Então, uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que está trabalhando com tecnologia, grande parte, né? Na maioria, homens, né? E aí, quando você vai falar de inovação, criatividade, empreendedorismo, e você olha para o recorte feminino, e aí, quando você vai falar de mães empreendendo e inovando, e circula nesses espaços de inovação, né, nesses ecossistemas, né, de inovação, essas pessoas nesses perfis de mãe e mulher vai diminuindo cada vez mais, né? Então, eu lembro que quando eu fui na Bitumami, eu fiquei muito encantada de falar de startup, de validação, de problema, de solução, de ideação, num ambiente muito acolhedor, num ambiente onde você pode levar o seu filho, né? Que as crianças estão ali brincando, num ambiente que a sua ideia é uma ideia que resolve um problema real, né? De uma mãe ali, de pessoas que sofrem com aquela mesma dor, e que, tem um super potencial de crescer e de ir pro mercado. E o que eu não via nos outros espaços de inovação. Que aí eu via sempre nos outros espaços de inovação aquela ideia de criar um aplicativo, que vai ser o unicórnio. Não, a gente vai fazer um app. E aí o app, eu falei, gente, mas tudo é um aplicativo? Tudo bem que agora tudo é um super app, agora tudo é um super app, né? E aí eu falei, mas tem tanta coisa para ser desenvolvido, né? Tem tanta inovação, tem tanta criatividade. E aí eu ouvi uma mãe falando, né, sobre olhar as questões das pessoas que têm alergia e como que consegue conectar com as marcas para melhorar a leitura dos rótulos, para que mais pessoas consigam fazer a leitura, identificar, né, os ingredientes, porque e aí eu olhava assim, nossa, gente, porque eu nunca vi essas discussões nesses outros espaços, e na Bitumami tem isso, né, tem essa discussão de você olhar o que está acontecendo de fato com a sociedade, quais são os enfrentamentos, os problemas que tem, e as mães criando e co-criando coisas que vão resolver isso e que vão gerar remuneração, dinheiro, economia girar. Então, eu fiquei muito encantada com esse impacto, né?
E a gente sabe que no cenário atual, onde a equidade de gênero ainda é um desafio, a gente vem olhando cada vez mais, e a Bianca falou sobre hackear, né? A gente vem ali hackear o sistema, né? Como é que você enxerga a Bitumami? E você falou, cara, que legal esse posicionamento, né? Que nasceu para ser mães empreendedoras e hoje é para ser livre. Líderes livres E, economicamente. Cara, é isso, né? Então, assim, como é que você enxerga cada vez mais a Bitumami necessária para fazer esse processo da equidade de gênero de fato acontecer no cenário atual? Boa, eu acho que, na verdade, é tudo que a gente faz hoje na comunidade. Então, os nossos programas são pautados, né, em conhecimento técnico para aprimorar a performance dessa profissional, seja na escolha dela. Promover uma comunidade acolhedora, segura, para que ela consiga errar ali dentro, porque o mercado a gente sabe que é difícil, é mais complicado, então a gente tem que ter mais segurança. E um lugar que promove a saúde mental e social. Porque é isso, quando a gente vira adulta, a gente se vê isolada, cada vez mais preocupada com a rotina do dia a dia, com as nossas atividades, em ganhar dinheiro, mas todo mundo esquece que é importante a gente ter amigas na vida adulta. Então, a Bitumami também promove experiências humanizadas para que essas mulheres se conectam com mesmas mulheres que tenham ou uma dor comum ou uma paixão comum. Então, eu acho que é o todo que a gente faz que a gente vai hackeando. E eu acho que, para além disso, hackear o sistema é ocupar os seus espaços com intencionalidade. E mostrar para o mercado lá fora que as habilidades que a maternidade traz, elas estão conectadas à inovação. E que a mãe nunca é o fim. Sim. Na verdade, a mãe é o futuro. Porque no final, se não somos mães, que ainda é o meu caso, somos filhas de alguém. Sim. Então, eu acho que tudo que a gente promove dentro da comunidade Bitumami hoje é pensando em tudo isso. Cara, não, você tem que repetir aquela frase, porque assim, a frase é muito boa, né? É exatamente isso, ocupar os seus espaços intencionalmente, né? Estar ali, saber por que você tá ali, né? E fazer a diferença nesse espaço ali também, né? E eu vejo realmente que as mulheres que estão dentro da comunidade, elas fazem com muito gosto essa questão de ampliar os espaços e de levar mais pessoas para estar com elas, ocupando e fazendo a diferença, né? Sobre colaborar. Quando a gente fala em comunidade, as pessoas levam para um viés de tá lá todo mundo se ajudando, estão lá falando. Não, a gente tá falando sobre dinheiro, gente. Eu gosto de dinheiro, minha comunidade gosta de dinheiro. Então, as relações criadas, as conexões com as empresas, os tópicos que a gente aborda é para criar pontes e destruir os muros que foram estabelecidos pela sociedade onde a gente vive. Então, eu acho que esse é o nosso propósito, o nosso legado aí para a sociedade. E vem dando certo, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, muito certo, né? Porque a gente vê aí algumas questões relacionadas e até algumas mulheres que ainda não se tornaram mães justamente pensando no pós. Total. Né? No pós, o que vai ser depois? O que vai ser da minha carreira? O que vai ser da minha vida como mulher? Então, é um ponto a se pensar. Hoje em dia, as pessoas, elas pensam em todas as possibilidades, né? Eu não sou mãe também ainda, então, são coisas que me fazem pensar na maternidade, mas sou filha, né? Então, a minha mãe já teve um cenário diferente, foi aquela mãe que optou por cuidar dos filhos, né? Que deixou de trabalhar. E hoje em dia, as mulheres, elas querem ter um espaço no mundo para além de ser mãe. Ser mãe, mas ter um propósito na vida profissional, de ter a possibilidade de construir a sua carreira. Aquelas que têm o sonho de empreender, né? Nós já falamos aqui em outros episódios sobre empreendedorismo, de empreender, de realizar o seu sonho. Aquelas que têm aí o viés de permanecer dentro de uma organização, permanecerem, mas sendo acolhidas, né? Então, é muito legal. Eu vejo essa questão da maternidade e uma coisa que eu fui impactada muitas vezes lá dentro da casinha, né? Sim, você chega com os olhos brilhando e sai com o sorriso largo. É maravilhoso te ter lá. E eu gostei muito que era uma frase que quando você é mãe dentro do corporativo, parece que quando você é mulher, você já tem, né, todas as suas dificuldades em sendo mulher. E aí, quando você é mãe, parece que você fica menos produtiva.
o mercado, ele considera, né, a sociedade hoje do trabalho, que é uma sociedade voltada para alta performance, parece que você sendo mãe, você deixa de ser produtiva. Porque quando você é mulher, você tem que se provar muito. Aí quando você é mãe, mesmo você se provando, você ganhou um selo de você não é produtivo. E lá na Bitmami, eu vi uma frase que é, cara, eu fiz um cérebro. Quando eu li essa frase na camiseta, tipo assim, eu fiz um crânio, você acha que eu não sei fazer isso? Quer mais produção, quer mais entrega, quer mais resultado Sim, total. que esse? E que eu não consigo fazer isso? Isso me empoderou e me fortaleceu de uma maneira que, assim, o meu título é Eu Sou Mãe. Primeira coisa que vem, porque também tem essa questão da questão de você se identificar e falar, cara, ser mãe pra mim me deu um selo, assim, de referência muito bom. Porque eu sou mãe, eu faço muita coisa. Porque acima de ser, de trabalhar no corporativo, de ter outros projetos, eu tenho uma pessoa, meu projeto principal, que é fortalecer ele para o mundo e que ele seja um ser humano bom. Eu criei um ser humano para ele ser um ser humano bom. Então, tenho muita coisa para fazer. E complementando a sua fala, quando a gente cria os filhos, eles não vão para Marte. Então, essa criança que a gente está criando, que a gente precisa de uma aldeia inteira, de uma comunidade, ela provavelmente pode ser seu estagiário no futuro, de alguém que você conhece. Sim. Então, o que essa criança vai fazer quando ela vê algum acidente, alguma coisa errada na rua? Então, é isso. Como é que a gente também cria essas crianças para que elas sejam adultos bons? Exatamente. Tenham boas referências, Sim. né? E alimente e mantenha e sustente esse mundão aqui que a gente vive, que de fato... Sim. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser Marte ainda. Não, ainda não. Não, ainda permaneceremos aqui, né? E a Casa Bitmami, ela foi o primeiro espaço coworking family friend. Então, com o espaço Kids, foi o que a Shirley falou, né? Com a possibilidade de você levar... Ó, deixa eu só te fazer um parêntese. O João Pedro, ele não tô mentindo, eu posso te mandar esse áudio. Ele me mandou uma mensagem assim, mãe, quando que vai ter outro evento na casa do Bitmami? Que ele adora ir pra lá. Maravilhoso. Ele gosta de ir pra lá. Então, assim, é um espaço que todo mundo precisa conhecer. Fica a dica. Como surgiu essa iniciativa e qual tem sido o feedback das mães que utilizam esse espaço? Na verdade, a gente já teve um feedback aqui da Shirley, antes mesmo da minha pergunta. Ela já deu um feedback, mas queria saber como são os feedbacks, como surgiu e quais são os feedbacks das mães. Boa. Eu gosto de trazer a história, né? O real, o que aconteceu. Então, na verdade, no início da Bitmami, a gente não tinha dinheiro para ter um espaço. Mas, graças a Deus, parceiros abriram as portas. Então, o primeiro lugar que os programas da Bitmami rodavam era o Google for Startups, no Paraíso, em São Paulo. Só que no final do dia, as mulheres queriam o espaço delas. Porque a gente tinha que cumprir horário, tinha que sair. E sempre gostava, né, de estender aquela conexão, porque aquele network é importante. Então, a comunidade pedia, cadê o espaço da Bitmami? Cadê a casa da Bitmami? As fundadoras não tinham dinheiro para investimento. E a Dani, a gente fala, né, que ela sempre... veio muito, muito à frente e aí a gente está aqui como time para sustentar essas idealizações e tudo mais. Ela falou, se é a casa que elas querem, é a casa que elas vão ter. Vão ter. Então, a gente abriu uma vaquinha coletiva, que é o crowdfunding, onde a gente falou, vocês querem tanto a casa, então ela vai ser construída por nós, pela comunidade. Então, a gente fez uma campanha e a gente levantou R$200 mil para que essa casa existisse. Batemos a meta. E falamos, e agora? Agora não temos a casa, Brasil! O que faremos? Então, a Dani saiu, literalmente, gente. Eu falei, Michelle, é verdade, ela tá fazendo isso, ela vai atrás. Ela saiu procurando espaços. Até que a gente encontrou o nosso espaço, a Casa Bitmami, que fica na Matheus Grow, em Pinheiros, em São Paulo. E ali o sonho se transformou. Então, onde tudo era sonho, ali realizou. E aí a casa, a gente conseguia manter ela com o valor durante 6 meses, só que aí teve a pandemia. Então, foi quando a gente tomou um susto em 2019, a gente abriu em setembro, veio a pandemia logo na sequência, e a gente não tinha como sustentar. Então, com tudo, né, vai norteando o nosso caminho, a gente teve um pool de investimento, de investidores que acreditaram na potência da Bitmami e a gente conseguiu se manter viva, saindo do físico, indo pro digital durante esse período todo. E aí, eu vou trazer uma fala que pode ser que as pessoas se espantem. As mães não necessariamente querem ir para a Bitmami com as crianças.
porque ali é o lugar onde elas querem ter o tempo de produção, de fazer as reuniões, Então, obviamente, as crianças vão, mas não é um lugar que tem crianças o dia inteiro, então Sim. nossos eventos sempre têm o suporte, então quando elas precisam, não tem uma rede de apoio, a Bit2Mami é a rede de apoio delas. Então, a gente tem um espaço onde tem brinquedos e tudo mais, para que essa criança fique confortável o melhor possível lá durante a jornada da mãe lá dentro. E é muito legal, porque assim, não necessariamente elas querem ir, e realmente é o nosso momento de fuga, às vezes, Sim. até, né? De refresco, de conversar com outras mães, e você chega lá e fala de tudo, e tem mães de todos os tipos. E aquela questão de não ter julgamento mesmo pelo seu estilo de mãe, de ser, e pelo seu estilo de empreender, isso também acho que é importante. E uma coisa legal é que quando precisa levar, tem lá o espaço, Sim. né? Então, e não é incômodo você tá fazendo uma reunião de trabalho e passar uma criança correndo. É divertido, é gostoso. O que antes parecia assim, não, fica quietinho aqui, senta aqui, vou te levar. Mas você não pode se movimentar. Não, vou te levar e você pode brincar. Pode, e é muito maluco, porque a gente já levou não de alguns espaços pra acontecer nossos eventos, do tipo, vai ter criança? Ah, não, aí vocês não podem entrar. E é isso, tipo, a liberdade daquele espaço Exatamente. ser composto pela família. Gente, até cachorro vai lá, porque eu não sou mãe ainda de gente, sou mãe de pet, e até meu filho vai lá às vezes. Exatamente. Então, acho que esse espaço mesmo, family friendly. É. E é um espaço aberto, eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Sim. Muitas pessoas viram pra mim e falaram assim, eu queria muito fazer um evento. Faz na Bit2Mami. Eu tava vendo uma sala pra fazer... Você já conhece a Bit2Mami? Faz a Bit2Mami. E aí a pessoa vai. Quando a pessoa chega lá, ela fica encantada. Porque, assim, é muito fofa. A casinha é muito toda decorada, estilizada, acolhedora. Tudo muito simples, mas foi tudo muito pensado Sim. com muita intenção, né? E a gente manteve um pouco da história lá, né? Lá foi uma padaria no passado, então a gente manteve o forno, tijolinho aparente, Muito coloridinho. delícia. Então, assim, é um ambiente que realmente a gente consiga ser a extensão da nossa casa, de fato. Sim, vale a pena conhecer a casinha, é um pedido. Boa, que a Rua gente Mateus faz. Gross 576. E é importante também trazer que a Bit2Mami saiu, depois da pandemia, ela saiu só do físico aqui em São Paulo, então a gente foi pro digital. E aí foi a necessidade de também ter um espaço lá no Rio de Janeiro, que é junto com a Arca Hub, onde a comunidade também é muito bem-vinda aí para trabalhar e para fazer os eventos. Que legal. E tem algumas iniciativas em Santos também, né? Também temos parceiros em Santos também, como o Juice, enfim, algumas comunidades porque é isso, a gente não consegue estar em todos os lugares por algumas limitações físicas e de dinheiro, então como a gente faz isso de uma forma mais fácil? Se conecta a outras pessoas que existem, porque rede é sobre se conectar e ramificar. É isso aí. E tem dentro... Eu tenho a oportunidade de ir quase todo mês na casinha mais amada do Brasil, por conta do programa do Start. E aí, Bi, eu queria que você falasse um pouquinho do Start e falasse um pouquinho também de como outras empresas poderiam fazer parte, ter o Start delas, ou fazer parte do Boa. Start, porque eu entendo que eu acho que a gente pode, né, patrocinar o Sim. Start, fazer o Start dedicado para um segmento, para uma vertente, Total. né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. O Start é o nosso evento dedicado para mulheres que querem tirar a ideia do papel ou inovar em algo que já existe. Então, é um dia de tirar elas da zona de conforto. Então, no período da manhã, a gente traz conteúdo sobre inovação, como validar um negócio, como trazer as novas tendências do mercado, como ela sair desse lugar do comum. Porque muitas vezes elas começam a empreender pela dor, mas não estudaram concorrentes, não entenderam o mercado, não fazem nada, começam a investir dinheiro em plataforma, com a rescisão. Já enfim, querem criar um já app. querem criar um app, já querem abrir um CNPJ. Não, gente, não, segura a onda. Então, é uma manhã aí meio que, vamos dizer, de desconforto. E na tarde a gente conecta elas com mentores, sejam eles empreendedores ou empreendedoras, sejam elas do corporativo, para trazer a experiência. Porque quando a gente tem uma mentoria, a gente tira o coração de lado, né? E a gente traz sobre o profissional, de fato. E sim, é possível que marcas se conectem. Hoje a gente tem a Mustela, que é da vertente de produtos para crianças. E a gente já fez com várias outras marcas com vertente. Então, a gente já fez para um segmento só de soluções para o mercado feminino, soluções para o mercado alimentício. Então, a ideia
fazer com que essas mulheres saiam do padrão, que elas pensem no negócio delas, na solução, façam uma coisa mais inovadora, com que tragam a tecnologia a seu favor, para que elas façam algo mais rápido e mais ágil e mais assertivo, para que elas reduzam o tempo e o custo de investimento. Então, é um dia muito intenso na Bitumami, a gente fala que é o nosso queridinho, a gente já está na nossa 75ª edição, que a próxima agora acontece no Rio de Janeiro e também já aconteceu em outros estados, como Minas Gerais, enfim. Então, acho que é um pouquinho do Start. O Start eu vejo... Eu até recomendo para todas as empreendedoras e até para quem não empreende ainda, mas quer ali estudar o modelo de empreender, estudar o Canva, né? Entender como preenche o Canva, entender como faz pesquisa de mercado, como valida, como cria modelo de negócios. Então, é uma imersão super necessária e que traz um profissionalismo para o seu negócio, que te fortalece para você ir para o próximo passo, né? Para as próximas rodadas. Então, acho que é um programa que faz muito sentido, né? Total, porque empreender é resolver problema. E seja ele num negócio próprio, ou seja ele dentro da corporação onde você tá. Então, quando eu também trago pessoas do mundo corporativo para mentorar, é uma oxigenação para essas pessoas, para como é que elas também pensam de uma forma mais ágil nos problemas da empresa onde ela tá atuando, né? Que é o que eu faço com a questão do intraempreendedorismo, né? Então, total. eu saio de lá, sempre que eu faço a mentoria, na verdade, eu me sinto mentorada. Porque, assim, o que sai de lá, assim, é tão valioso para mim, das histórias que eu participo e da concepção de cada projeto, de como ele foi pensado, como ele foi estruturado, partiu da dor, né? Como que ela identificou aquela necessidade. E aí eu saio de lá e falei, gente, como ninguém nunca pensou nisso antes? Várias vezes, assim, projetos muito lindos, assim, que você fala, nossa, isso aqui, se tivesse no mercado, eu comprava agora, né? Então, é um programa que realmente tem muito potencial de crescimento. E depois tem o Pulse, né? Sim. Ai, como é? Fala pra gente um pouquinho do Pulse, que acho que o Pulse é... Boa. Eu acho que o Pulse, ele vem para acelerar esses negócios, né? Então, eu tirei a pessoa da ideação, então ela tá na fase operacional, mas como eu profissionalizo aquilo? Como é que eu dou ferramentas dela na área de finanças, vendas, marketing digital, inovação? Então, eu dou conteúdo e repertório para que ela consiga aplicar no negócio dela. E conecto com mentores que faz o acompanhamento dela durante essa jornada. Então, são negócios que já estão em operação, que eu quero levar para tração, e eu trago conteúdo e mentoria para que ela consiga desenvolver o negócio dela e até ser comprada por uma grande empresa, como é o caso da Pulpa. E eu fiquei feliz que no último Pulse, Sim. a Solo Fértil, que foi a startup que eu mentorei, foi vencedora. Sim, sim. Ai, a gente ficou com o coração tão quentinho. A gente vibra como se fosse... O seu próprio negócio. O seu próprio negócio, sim. Porque você vê toda a dedicação da pessoa ali, da empreendedora. E realmente todas as dificuldades de empreender no Brasil e do empreendimento que é feminino. Total. Né? Então... Onde menos de 4% dos negócios liderados por mulheres são investidos no Brasil. Então, é um trabalho difícil e árduo aí, de muita dedicação. E é onde ela tem que se desprender da operação do dia a dia para conseguir dedicar tempo, para conseguir fazer essa profissionalização, enfim, esse conhecimento todo aí do processo da aceleração. Pensou bem? Coisa pra caramba, né? Muita coisa. Sim. É muita coisa. E é bom porque, como você falou, é um acompanhamento, né? Não é um start, tchau, vai embora, se vira. Isso. Tem um acompanhamento. Não, quem vai na Bitumami não vai embora e se vira. Quem vai na Bitumami fica e cresce ali. E depois... E não se vira, repassa. Continua. Porque É isso. E aí a gente tem o Bitumami Lover, que é a nossa assinatura, que são as mulheres que se conectam de uma forma mais ágil, né? Então tem um grupo de WhatsApp, a gente promove encontros exclusivos para... Lover. Eu sou lover. Encontros exclusivos para elas, desconto em eventos. Então, a gente olha para essa comunidade com outro lugar e fomenta aí a capacitação delas também. E é isso, elas retroalimentam a cadeia. Porque quem passou pelo Start,
Norte, pelo Pulse, e já tá com seu negócio mais pra frente, ela volta pra mentorar também com outras empreendedoras que estão ainda na fase inicial. A gente se vira lá dentro, porque a gente não sai de lá, entendeu? Aí a Bianca fala assim, gente, vocês precisam ir embora, chega a hora dos eventos, depois a gente falar do Why Not, chega a hora dos eventos que dá o horário de ir embora e a gente não quer ir. Aí tem que, gente, vocês precisam ir embora, vão embora. Vai pra casa. Se abrir sábado, domingo, a gente vai estaria lá. Tá lá. Sem dúvida. Então, porque pode levar o filho, pode levar o marido, pode levar o cachorro. É isso. Então a gente vai ficar indo pra casinha sempre, entendeu? Com o evento, sem evento. É isso. Indo trabalhar de lá. Eu já gravei vídeos lá para o trabalho, né? Então, assim, tem um espaço super bacana, vale super a pena. Tem perguntas aqui, Cá? Tem. Senão eu vou ficar falando, você já percebe, né? Eu me empolgo. Tem perguntas, sim. E o mundo da tecnologia avança com muita rapidez, né? A gente vê que as coisas cada vez estão mais fluidas e mais rápidas. Como a B2Bum está preparando as mães para liderarem no ecossistema de inovação e tecnologia? As mães e as mulheres, né? As mães e as mulheres. E as mulheres. A gente fala que a tecnologia não é fim, ela é meio. Obviamente, ela vem para agregar, dar suporte aí durante a jornada, mas a gente também olha para outras habilidades, que é isso um pouco que eu trouxe no início. Quais são as habilidades que a maternidade traz para essa mulher e como é que eu transformo elas a favor da inovação? Porque ter um espaço diverso é sobre inovação. Inovação, as pessoas confundem que está 100% atrelada à tecnologia. E não é. E não é sobre isso. É sobre social. Como é que você ouve o outro. Como é que você se permite a ter novas ideias, tendo o olhar do outro. Então, eu acho que é cultural da B2Mami. A gente prepara essas mulheres para que elas ocupem seus espaços, tenham seus protagonismos, para que elas consigam transformar todo o aprendizado delas em profissional. E tem uma coisa que a Bi falou que é bem legal em termos de inovação, né? E a gente sempre acha que inovação é tecnologia e que tecnologia são sistemas, né? Só que, na verdade, tecnologia é processo, né? Tecnologia é algo, assim, ancestral até que a gente fala, né? Total. E teve uma aula que eu tive na B2Mami que falava de tecnologias femininas, de intuição, como de o poder do feminino transforma tudo isso, porque a gente é cíclica, né? A gente tem os hormônios, eles são cíclicos, a mente menstrua e tudo mais. Isso altera o nosso comportamento nesse processo. Então, como é que a gente transforma essa transformação, essas mudanças, oscilações que a gente tem em algo favorável a nós? Que aí é isso, é usar o poder do feminino. Exatamente. Então, imagina o meu nível de discussão no momento que eu chego para uma aula de tecnologia. E aí eu vou ter uma aula falando de tecnologias femininas e eu descubro que intuição é uma super tecnologia, né? E que a gente não dá valor, e que o mercado muitas vezes não dá valor, e a gente deixa. E aí eu aprendi muita coisa lá. Então, assim, é um espaço de aprendizado, de troca de saberes muito grandes, né? Eu sou realmente muito apaixonada porque eu saio de lá muito com a minha mente assim, ó. Tipo, nossa, muita coisa. E com aquela atribuição de poder levar isso pra frente, né? Então, de compartilhar isso com a equipe, de compartilhar isso com pessoas que trabalham comigo em outros projetos. E teve algo que eu aprendi lá, que caiu na minha cabeça como um meteoro, assim, pá, que é o burnout parental. Em épocas, né, pós-pandemia, e que todo mundo falou tanto de saúde mental, de burnout, veio a B2Mami, trouxe burnout parental, e eu fiquei, gente, eu não me recordo de ter ouvido esse termo em outro lugar, né, de ter conhecido isso. E aí depois eu olhei e falei assim, nossa, acho que mãe tem burnout faz muito tempo e a gente só não sabia o nome, não conseguia dar esse nome. Conta pra gente um pouquinho dessa pesquisa, Bi, por favor. A gente uniu forças e foi entender como é que essas mulheres estavam, né? E elas, de fato, estão sobrecarregadas. E eu digo que não, às vezes, sim, tem culpa e participação do companheiro, da companheira, mas é muito difícil, porque você tem que equilibrar o profissional, o pessoal, as cobranças da sociedade, as suas autocobranças. A gente idealiza uma maternidade que muitas vezes isso ocorre de uma forma diferente, porque cada um tem uma vivência, tem uma história.
Então, essa mulher, ela fica sobrecarregada, de fato. Então, a gente trouxe o estudo para mostrar a importância desse olhar, dessa sobrecarga materna, né? De todo esse processo. Então, eu acho que a sociedade ainda não tem uma consciência sobre esse fato. E, de fato, essas mulheres, elas têm uma transformação e uma sobrecarga. Então, a gente precisa... não tô falando que... a intenção da Bitmami nunca é passar o pano ou culpabilizar alguém. É sim mostrar como é que a gente lida nessa situação. Quando uma mulher retorna da sua licença maternidade, como é que a empresa está preparada para isso? Porque na verdade... Quais são as políticas? Muitas vezes ela fala, eu coloquei você em outro cargo porque seu cargo não existe mais, ou ele foi ocupado por uma pessoa mais jovem. Então, assim... Essa empresa está preparada para receber essa mulher de volta? Essa mulher está preparada para voltar para a posição dela? Então, que mudanças que a gente pode trazer, sendo no perfil, né, do trabalho que a gente está instituído hoje, e como é que a gente pode dar um suporte acolhedor? Como é que a gente se torna uma rede de apoio dessa mulher? Porque rede de apoio não necessariamente é a sua família. A avó, a tia, a prima. Rede de apoio pode ser uma amiga, pode ser uma colega de trabalho. Como é que eu falo para essa mulher? Fica tranquila. Pode sair antes e buscar sua criança, ou não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ou não, você não consegue, eu posso ajudar a você ir buscar. Então, eu acho que é sobre conscientizar a sociedade e preparar as pessoas para receber essa mulher depois da maternidade. Não, é incrível isso. E eu ouvi, então... Eu aprendi muito sobre burnout parental com... esse estudo da Bitmami, e ouvia-se falar muito superficial da economia do cuidado. E aí, de novo, junto com vocês lá, estudando, levantando, a gente fala hoje com um olhar muito mais profissional até, e mais responsável para a economia do cuidado, né? Que, de fato, é algo que era uma economia invisível, Sim. né? E uma sobrecarga para as mulheres e mães, acima de tudo. Então, a gente consegue entender a responsabilidade ali de pegar essa informação, de trazer para o nosso dia a dia, de colocar isso na mesa para discussão e para criação de programas, iniciativas e políticas que compartilhem essa responsabilidade, né? Porque, assim, para sermos produtivos, realmente precisamos ser cuidados. E só que todo mundo precisa cuidar de todo mundo, e não é só uma mãe e uma mulher que cuida, né? Então, por isso que eu acho que a Bitmami tem um papel muito importante. E aí, olhando ali o cronômetro, que já tá encerrando, e a Karina... Mas antes eu não posso deixar de falar um pouquinho da minha camiseta personalizada aqui da Bitmami, que eu ganhei em um evento muito especial, muito maravilhoso, que é o Mãe Summit. Sim, Mãe Summit, estamos na 3ª edição. A ideia é sobre falar carreira, tendências de mercado, inovação, saúde mental social. A gente reúne um ambiente não só de palestras, de conteúdo, mas de conexão. Um pouquinho a gente transborda a cultura da Bitmami, tudo que a gente faz em um dia único. A próxima edição acontece agora em maio, dia 8 de maio, no Cubitaú, e é um dia mágico. Eu acho que só quem vive consegue transbordar a vivência. Cara, quando eu vi Mãe Summit, eu falei, gente, um evento de mães. E aí me perguntaram assim, né? Me mandaram um direct. Eu até postei, porque eu achei muito curioso. O que tem nesse evento? Vocês falam sobre o quê? Aí eu falei, a gente fala sobre fraldas, sobre leite, sobre tudo. Mercado, tecnologia, inovação... tudo que permeia a sua vida, né? Porque isso. Parece que mãe não... Que assunto é? Nossa, que curioso, um evento de mãe, vocês vão lá falar sobre o quê? E a gente quer trazer a maternidade como potência, mas que a gente quer falar sobre dinheiro, gente. É isso, é isso que paga os boletos, pessoal. Dinheiro, é isso que paga vida. viagem, vinho, por favor. Negócios. Eu fico feliz por poder participar, estar junto, e por também poder fazer com que outras mães e mulheres possam estar nesse evento, porque realmente é um evento que transborda, fica reverberando durante muito tempo ali. São várias profissionais do mercado, mulheres que estão ali fazendo a diferença. E aí, como outras empresas, e não só dentro do Mãe Summit, mas
em parceria com a própria Bitumami, seja no Start, no Pulse, como outras empresas se conectam, porque acreditam nisso, sabem do valor de uma mulher, sabem do valor de uma mãe, sabem que a gente traz resultado, a gente faz a roda girar. Boa. Como é que as empresas chegam aí? As empresas, elas podem conectar com a gente como patrocinadora dos nossos programas, fazerem evento dentro da Casa Bitumami, sendo patrocinadoras do Mãe Summit, ou até mesmo levar o seu time pro Mãe Summit, que é o caso aqui da DMAP da Kairos, que leva o seu time lá para estar e ter toda essa vivência. Além disso, foi um pouquinho do que eu falei, a gente é uma plataforma de awareness e prova social para que marcas se conectem com o público da Bitumami, que são mães, empreendedoras ou que querem ser líderes e livres economicamente. Então, essas são todas as formas de conectar. Legal. E como que a gente quer continuar essa conversa com você e como que a nossa audiência se conecta com a Bianca Levi? Boa. Bianca Levi é através do @bilevi, Levy, e nas redes sociais da Bitumami, @B2MAMY. Boa. Cá, estamos chegando naquele final. Tem um mimo, né? Vai. Esse Tem é... mimo, porque se a gente chegar ao final, a gente não lembra do mimo. Vai, entrega esse mimo, que esse é o nosso especial. Muito A gente obrigada. queria muito que você saísse daqui com o nosso Kairos Nauta. Gente, eu sou apaixonada. Desculpa, gente. A gente queria muito que você levasse o Kairos Nauta pra casinha, pra Bianca, pra você. Eu adorei. A gente ama o nosso mascote de Mepinho. E aí a gente tem, assim, aquela, né? Acho que dá pra todo mundo, mas aí a gente não consegue ir pra todo mundo ainda. Sim, obrigada. Eu acho que é legal trazer, né? Para além dos crachás, eu sou fã de vocês, assim, né? Pela jornada, pelo impacto que vocês estão causando, trazendo conversas, assim, para pessoas, pra gente furar, de fato, a bolha. Mas também pela empresa que tem essas potências e que estão abrindo esses espaços para essas conversas, sejam elas difíceis ou não. E tá tudo bem, vai É ser difícil, isso. mas a gente bebe água e continua. E precisa ter conversas, né? Total. É Precisa ter. Cá, obrigada. Foi Muito lindo. obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada Muito mesmo. Obrigada pela conversa, muito gostoso. Eu vou comer pra casa. Foi incrível. Nos vemos na Bitumami, nos vemos no Não Durma no Ponto. Continua com a gente, não nos abandona, porque a gente não é nada sem vocês, né? Pessoas precisam de Sim. pessoas. E a gente tá muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder ampliar cada vez mais essas conversas e trazer mais pessoas para essa roda. Boa. Né? Obrigada, gente. Amei. Foi um prazer, viu? Obrigadão. Então, aquele famoso, pra você que tá em casa, tá ouvindo no carro, tá em qualquer lugar, não esquece de Não durma no ponto.